Oi, hoje vamos fazer o resumo, a síntese do nosso segundo encontro de estudo de grupo da análise dos sonhos. Na semana passada falamos por que sonhamos e hoje, segundo o roteiro, a segunda pergunta é por que não lembramos dos sonhos? Não lembramos dos sonhos por dois motivos, basicamente. Porém, o motivo mais importante que abrange todos nós é que geralmente estamos numa resistência psicológica em lembrar. Essa resistência, ela é resultado de uma cultura em que a gente convive com a família, com a escola, com a sociedade de forma geral, em que não existe esse estímulo desde da pequena infância, da tenra infância, não existe esse estímulo de lembrar dos sonhos como um instrumento de introspecção. A lembrar dos sonhos existiu durante todo esse tempo em toda a humanidade, há milênios existe essa forma de conhecimento, né? Porque no sonho ele é um oráculo, ele vai te dar as imagens, ele vai te dar o cenário de situações da tua vida que tu pode melhorar ou que tu não pode, ou que tu não deve se equivocar mais. É como se fosse uma lanterna solar no teu caminho. E não lembramos porque somos sim, frutos, produtos, resultados de uma cultura em que se tornou tanto quanto superficial e que não faz um estímulo à introspecção. E a análise dos sonhos exige introspecção. Esse é o principal motivo. O segundo motivo é já com pessoas que estão em nível muito avançado no seu próprio caminho, na sua própria busca de autoconhecimento, de autoliderança, em que elas já estão dentro do seu propósito no cotidiano, já estão dentro do seu projeto, daquilo que elas focaram e que está coincidindo com a sua evolução, tanto espiritual quanto que cotidiana, mundana. Está junto, ele é mórfico, né? Então, aí às vezes o sonho, o teu inconsciente solar, ele dá uma trégua. Ele deixa um tanto quanto um espaço, porque está acontecendo ali uma autogênese. Porque o tanto que tu faz pelo teu projeto, pelo teu propósito, mesmo às vezes com muito esforço, o inconsciente ele não tem nada a declarar em relação àquilo. E com o decorrer do tempo, esse tipo de pessoa começa a ter, sim, sonhos leves, nuances, de contatos de inteligência, de criação muito mais avançados. Mas esse ponto a gente não vai chegar e não vai conversar agora. A gente precisa se ater dentro da primeira questão, que é essa resistência que temos psicológica de não lembrar dos sonhos. Existe aí uma coisa que devemos prestar atenção, que é algo de um instrumento que pode ajudar a todos nós, a poder ter aí uma memória funcional dos sonhos, que é a ecologia do sono. Então, a ecologia do sono desde coisas básicas, quando você vai dormir, por exemplo, a posição da cama, a posição da cabeça, que deve estar para o norte, por uma questão de eletromagnetismo do corpo, porque o nosso corpo ele é elétrico e todo campo elétrico, física básica, gera um campo eletromagnético. E aí, o nosso eletromagnetismo do corpo, ele está em ressonância, em sinergia com o eletromagnetismo do planeta Terra. Então, existe o norte também eletromagnético do planeta. Então, é interessante esse tipo de conhecimento que também nos escapou na civilização atual, de sabermos alinharmos nessa unidade de ação com a unidade de ação Gaia, com o planeta todo. Então, quando você vai dormir à noite, a limpeza dos lençóis, a posição da cabeça para o norte, também às vezes ter uma florzinha do lado da sua cama. O seu corpo deve estar higienicamente 100% limpo, tudo ok,
né, a roupa que vai dormir, uma roupa solta, tipo um camisetão, uma camisola bonita, assim, mas que seja solto, né? Sem muitas joias, sem adornos, bem simples e bem limpo, num ambiente limpo e simples, isso já é o luxo. Luxo vem de lux, que vem de luz. Então, são premissas importantes para se ter uma boa noite de sono. E quando você entra nesse descansar do corpo, começar a treinar o entrar nesse descansar de uma forma ativa, não passiva, intencionando ali naqueles minutinhos antes do adormecer, quero lembrar. Inclusive dormir com o papel e a caneta perto, ou um abajurzinho também no meio da noite, acorda, liga e escreve o sonho, porque aí você começa a entrar no mundo mais, você vai começando a se tornar ninja das imagens, porque a gente podendo comandar as imagens, a gente fica na sala de comando de si mesmo. A autoliderança, ela vai te ajudar a ficar, uma retroalimentação em si mesmo, de comando de tudo aquilo que acontece. Vamos também dar um exemplo que, por exemplo, se você tem no meio da noite um pesadelo ou se sente meio invadido por imagens esquisitas, né, de insetos, algumas caveiras, tem gente que sonha com caveira, assim, no sentido que tu sente que aquilo tá te fazendo mal, imagens que te fazem mal, tá? É esse o ponto. Se tu sente isso e tu já tá dentro desse treinamento, e aí então tu já tá aí com um desdobre de consciência ativo, dentro dessa situação, ou tu te acorda, ou dentro dessas imagens, tu começa a mudar, a transmutar aquelas imagens, ou até mesmo questionar aonde é que eu estou me equivocando no meu cotidiano, na minha vida mundana, em que essas imagens vêm à noite, quais são os impactos, como é que eu estou reagindo, porque a vida ela dá a todo momento, a todo segundo chance da gente se reavaliar. E essa reavaliação, ela não precisa estar acoplada a uma culpa, a um medo. A gente não precisa mascarar quando erra. Errei, porque o erro é consigo, né? O juízo principal é consigo mesmo. E vai ser assim durante os tempos. E sempre foi assim. Não é alguém que vai vir te julgar. É tu contigo. E esse julgamento é um julgamento que ele não tem que ser pesado. Ele só tem que ser pesado no sentido, tu não tem que carregar uma culpa. Ele tem que ser analisado, ó. Isso aqui eu errei. Bom, então agora vou melhorar. Olha como fica leve. E aí tu vai indo, vai melhorando, vai evoluindo, e na medida que uma pessoa evolui, o entorno começa a evoluir, a vida começa a brotar, a primavera vem novamente, e pessoas novas também começam a fazer parte dessa dinâmica, para que tu construa o teu projeto de vida, o teu legado, aonde está a tua missão. Tu nasceu para quê? Existe aí uma resposta. Análise das imagens dos sonhos vão te ajudar a compreender cada imagem, cada situação dentro daquele teatro que vem à noite, vai te demonstrar qual é o percurso, a melhor escolha a ser feita e aonde você precisa cambiar, onde você precisa mudar a mente, fazer a mudança de mente, a metanoia. A metanoia não é uma vez na vida, a mudança de mente ela é constante. Agora ela está acontecendo comigo e contigo. Algumas coisas que eu estou falando, você já está observando em você. E o mais importante disso tudo, dessa síntese, é o esforço, a intenção que você vai ter como protagonista de sua vida de querer lembrar do seu sonho. E aí começa uma linha evolutiva hierárquica que você começa a entrar num caminho de autoconhecimento, de autoliderança, e aí sim começa a mudar as peças do seu jogo. Como uma casa em que você não quer mais aquele armário
que está com problema, ou aquela lembrancinha daquele objeto que você ganhou de não sei aonde, de não sei quando, que está ali fazendo sinal, porque tudo é imagem. O estar acordado não quer dizer que a atividade psíquica e as imagens não estejam fazendo um sinal, uma sinalética interna. E quando você dorme e é ativo no sonho, que consegue mudar a realidade onírica, ali também você está mudando mais ainda a realidade, porque daí você está ativo no grande mar, você está dentro de todas as imagens completas. Porque quando estamos acordados, ainda a gente está dentro de uma consciência que foi achatada, né? Existe essa consciência que a gente foi tão condicionado, tão repetitivo, tantas coisas de como se comportar, que a gente fica com essa prótese e com informações automáticas, informações meméticas, informações falsas. Todos nós, a maioria de nós possui isso, até alguns grandes líderes, né, políticos e do planeta tem isso, infelizmente. Então nós, pequeno homem, pequena mulher, a gente tem na mão um instrumento ao qual a gente pode mudar a si, conhecer a si mesmo. E a partir disso, você segue formando relações com outras pessoas e que começa a ter uma superioridade de resultado. Então, por hoje é isso, nosso segundo item do roteiro da análise dos sonhos, porque não lembramos. Dentro do porque não lembramos, a ecologia do sono é muito importante. E se gostou, curte, comenta, compartilha, te inscreve no meu canal do YouTube. E a semana que vem tem mais. Tchau, tchau. Viver para ser.